Você vai aprender agora a importância de purificar a sua casa, purificar o seu lar, tirar de dentro da sua morada tudo aquilo que não presta e que não provém do nosso Senhor Deus, para que você tenha uma vida feliz em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o tema dessa mensagem é a purificação do lar. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 33, versículo 50. Está escrito: Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as suas pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vos-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe sair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Feche os seus olhos agora, se você puder, e receba essa oração no seu espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, abra agora, Senhor, a mente desta pessoa para entender a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus ele dá uma ordem para Moisés, porque o povo de Deus, o povo de Israel, foi escolhido para ser exemplo para as outras nações. Deus ele nunca proibiu que as outras nações praticassem o que Israel praticava. Deus nunca ordenou: olha, Israel, se algum estrangeiro chegar diante de vós e morar no meio de vós, vocês têm que proibir eles de me adorar. Deus nunca proibiu isso. Pelo contrário, Deus ele disse: se algum estrangeiro quiser viver no meio de vós e seguir as minhas leis, deixe que eles sigam as minhas leis. Deus chamou Israel para ser exemplo para todas as outras nações, para que, através de Israel, Deus salvasse todas as outras nações. E isto aconteceria no futuro através do Senhor Jesus Cristo, como já está acontecendo. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Eu quero falar sobre a ordem que Deus deu ao povo de Israel para não praticar as abominações que as outras nações praticavam, porque Israel estava se apossando da terra prometida, mas Satanás havia enviado ali os seus filhos, os servos do diabo, que apossaram daquelas terras e colocaram ali idolatrias, colocaram ali imagens de escultura. E o que Deus disse para Moisés? Moisés, vocês vão atravessar agora o Rio Jordão e vocês vão tomar posse da terra prometida, cada um segundo a sua herança. Mas Moisés, avise ao meu povo que quando eles tomarem posse daquela terra, tudo aquilo que as
outras nações colocaram ali de abominações a mim, devem ser tirados. Moisés, vocês vão destruir os postes ídolos, vocês vão tirar de lá toda a idolatria, vocês vão tirar de lá, desapossar, arrancar daquelas terras todos os moradores daquelas terras, porque se somente um ficar, certamente eles serão espinhos nos vossos olhos e ferros nas suas tripas. Eu vou traduzir essa palavra para os dias de hoje e para o espiritual. Deus, ele quis dizer que quando nós tomamos posse de alguma coisa que o Senhor nos dá, é necessário que nós tiramos de lá tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. A sua casa é a terra que Deus te deu. A sua moradia é a terra que o Senhor te deu. O seu lote é a terra que o Senhor te deu. O seu apartamento é a terra que o Senhor te deu. E o que o Senhor diz? Que é para você consagrar aquilo a Deus e tirar de lá todos os moradores. Eu estou falando dos demônios, os espíritos imundos. Porque às vezes você adquire uma propriedade e aquela propriedade, na verdade, ela era de um macumbeiro, de um espírita, de um idólatra, de um feiticeiro, e aquela propriedade mora nela demônios, espíritos imundos que tomaram posse daquela terra no mundo espiritual. Isto é algo muito sério e é algo que as pessoas que não têm espiritualidade não conseguem entender. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus não conseguem entender. Por isso que Paulo disse que as coisas espirituais são para os espirituais e somente os espirituais conseguem discerni-las. Eu vou explicar. Você conseguiria suportar um espinho no seu olho? Você conseguiria suportar um ferro nas suas tripas? Deus diz que se você tomar posse de uma terra, de uma casa, de um bem material, e você não tirar de lá os demônios que habitam naquele lugar, certamente eles vão ser para você espinhos nos seus olhos e também o ferro nas suas tripas. Eles vão causar problemas para você que a sua mente não consegue imaginar. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão doentes, estão desanimadas, estão destruídas, porque dentro da casa delas moram demônios, espíritos imundos que trazem problemas para a vida delas. Pastor Ronaldo Júnior, o que eu devo fazer então para purificar a minha casa, para limpar a minha casa? Deus dá as dicas, meu irmão. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 15 em diante: guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Deus, ele dá uma ordem fortíssima aqui, poderosa, para a purificação da nossa terra, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, nos dias de hoje. Ele diz para Israel e serve de exemplo para nós. Ele diz: tire de lá todos os ídolos. Quando Deus, ele apareceu para o povo dele no Monte Sinai, ele apareceu em forma de fogo. E o fogo não tinha uma forma
física, uma forma de homem, uma forma de ser, forma alguma. Por quê? Porque Deus não queria que o povo fizesse idolatria, mas Deus queria que o povo adorasse o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, que é o nosso Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Este é o propósito de Deus. Portanto, quando você tomar posse de uma casa, quando você tomar posse de uma terra, ou você já mora nela, simplesmente unja a sua casa com óleo e consagre aquele local ao Senhor. E faça uma oração forte: Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou expulsando deste lugar todos os demônios que moram aqui. Eu mando eles embora agora, em o nome do Senhor Jesus, para não voltarem nunca mais. E naquele momento, quando você ungir aquele lugar com óleo, pelo poder da fé, você vai estar agindo da mesma forma que o povo de Israel agiu, passando sangue no umbral das portas, para que o destruidor não entrasse. Eu quero dizer para você que, às vezes, você vai ungir o lote que não tem nenhuma construção ali, mas no mundo espiritual tem demônios morando ali, e você precisa expulsar de lá todo o mal em o nome do Senhor Jesus. Mas e as pessoas que têm dentro da casa delas ídolos, idolatria? Tem pessoas que têm lá a estrela de 5 pontas. Eu quero dizer que uma estrela de 5 pontas aparentemente parece que não é nada mal, mas os satanistas, eles usam a estrela de 5 pontas, fazem um círculo ao redor dela para invocarem demônios do inferno. É chamado de pentagrama, aonde ali o satanista faz pacto com aqueles demônios. A estrela de Deus é a estrela de Davi, que tem pessoas que ela simplesmente traz para dentro da casa dela anjinhos, e ela coloca aqueles anjinhos ali, achando a coisa mais linda, a coisa mais bonita, e algumas dizem que aquilo é para proteger a sua casa. Ora, meu amigo, os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor dos herdeiros da salvação. São espíritos, não podem ser tocados com material, tem que ser tocado pela fé. E eu quero dizer que os anjos de Deus, eles não aceitam a adoração de ninguém. Eles são conservos da igreja do Senhor Jesus, são servos de Deus. O anjo do Senhor disse: João, não ajoelhes diante de mim, não me adores, adore a Deus, porque eu sou conservo teu, da igreja, sou conservo de todos aqueles que leem e obedecem estas palavras que estão escritas neste livro. Qual livro? A palavra de Deus, a Bíblia. Se você tem algum anjinho aí na sua casa, quebra isso, joga isso fora em nome de Jesus, porque esses não são os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão ao redor do trono de Deus, glorificando Ele e também trabalhando em favor do povo de Deus. Eles são espíritos. Espíritos não podem ser tocados com as suas mãos físicas. Portanto, tire da sua casa toda idolatria. Paulo, ele fala que, na verdade, os ídolos nada são a não ser demônios que requerem uma glória que pertence somente a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 19 e 20: porventura vós podeis beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios? Você tem que decidir, meu amigo, se você quer verdadeiramente servir ao Senhor Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo, ou servir aos demônios. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ouvi o testemunho forte de um ex-padre. Ele se converteu ao Senhor Jesus porque ele foi expulsar o demônio de uma mulher numa casa, e chegou lá, ele não tinha autoridade para expulsar o demônio, e teve que chegar ali um homem de Deus cheio do Espírito Santo, salvo, e expulsar o demônio. E o demônio disse que só sairia de lá quando ele levasse embora aquilo que era dele. E aquele homem de Deus ordenou: em o nome de Jesus, pegue o que é seu e vá embora. E aquele demônio começou a abrir os livros e começou a tirar, a rasgar as folhas daqueles livros que tinham imagem de escultura desenhada neles. Aquele demônio começou a pegar as idolatrias que estavam dentro daquela casa, as imagens de escultura. Eu vou resumir o que Paulo quis dizer. Paulo, ele quis dizer: quando você se ajoelha diante de uma imagem de escultura,
você está se ajoelhando diante de um demônio, um espírito maligno que está requerendo a glória que pertence somente a Deus. Olha, meus amigos, está escrito lá em Atos que não existe nenhum nome pelo qual sejamos salvos aqui na terra, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas procuram santos. O que é santo? Eu recebi um e-mail de uma pessoa que disse: pastor, eu não quis aceitar Jesus e nem seguir a sua religião porque o senhor falou mal dos meus santos. Eu respondi para ela: olha, eu não estou te oferecendo religião, eu estou te oferecendo Jesus Cristo, e Ele é a verdade e Ele é a vida. E eu disse para ela: o que é santo? O que é ser santo? Jesus, ele diz que aqueles que creem nele são justificados nele. Portanto, Jesus, ele é o santo dos santos. E quando você aceita ele como seu salvador, você é purificado no sangue dele e você se torna uma pessoa santa, justificada pelo sangue do Cordeiro, não pelas tuas obras, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nem por isso você deve receber adoração, nem por isso você é digno de receber adoração, porque toda adoração pertence somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa tem na casa dela uma imagem de Santa Bárbara, que na verdade lá no Espiritismo ela se chama Iansã, um espírito imundo que traz desgraça para a vida das pessoas. A pessoa tem lá na casa dela uma Santa Aparecida, que na verdade é Iemanjá, que comanda as pombagiras, demônios que destrói casamento, arruma amante para o marido, traz impotência sexual, espíritos imundos que traz também perversão sexual. A pessoa vive praticando sexo ilícito, masturbação, pecados contra Deus que a sua mente talvez não consegue imaginar. Eu quero dizer que São Senhor do Bom Fim, na verdade, ele não tem nada de bom fim. Se ele fosse bom, ele não era bom fim. O nome dele lá no centro espírita é Oxalá. Cosme, Damião e Doum são demônios que colocam doenças e agem também colocando confusão, discórdia, rebeldia nas crianças. Exu é Satanás. São Sebastião é Caboclo das Matas. São Jorge é Ogum. Em um nome do Senhor Jesus, eu estou ministrando libertação na sua vida agora. Estou dizendo: purifique a sua casa, purifique o seu lar, não somente a sua casa física, não somente o seu terreno físico, mas também o seu próprio corpo físico, em um nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é casa de Deus. Ou você vai abrir a porta para Deus entrar e morar no seu corpo, que é a casa construída pelas mãos de Deus, ou então o inimigo entra e mora, meu amigo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa abrir os seus olhos espirituais, dar ouvidos para a palavra de Deus e obedecê-la. Se você não praticar a palavra de Deus, não tem como Deus abençoar a sua vida. O diabo, ele conhece a Bíblia, mas nem por isso ele deixou de ser diabo, porque ele conhece, mas ele não pratica. Você precisa praticar a palavra de Deus para vencer em todas as áreas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de quebrar, de jogar fora, de destruir esta idolatria que está na sua casa, esta maldição hereditária que acompanha a sua família há anos. Em Levítico capítulo 19, versículo 4, está escrito: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em 1 Reis capítulo 14, versículo 15, está escrito: também o Senhor ferirá a Israel, como se agita a cana das águas, e arrancará a Israel desta boa terra, que tinha dado a seus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando a ira ao Senhor. Quando você age na idolatria, quando você comete o pecado da idolatria, você está atraindo também para você a ira de Deus. Quando o diabo vem contra você, você tem Deus para te livrar, mas quando Deus vem,
Quem te livrará? Ninguém. Limpe a sua casa em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de fazer isso. Deus será com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que eu estava fazendo uma cruzada na cidade, em São Paulo, de Campos do Jordão, aonde um rapaz, que eu comecei a expulsar os demônios dele, era 10 horas da noite, e só terminei de expulsar aqueles demônios lá para as 2 horas da manhã. No outro dia eu tive que ir na casa dele, porque Deus me mandou lá. Chegando lá, eu dei uma ordem: demônio, pegue tudo que é seu aqui. E ele começou a pegar aqueles discos de música mundana, começou a pegar revistas pornográficas, tudo aquilo que era de Satanás, porque não é só idolatria que é do diabo, não. Se você tem uma revista pornográfica na sua casa, você está atraindo demônios de prostituição lá. Aquilo que você olhar e não sentir paz, arranque de lá, porque Deus está mandando você tirar aquilo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquei mais de 4 horas na casa daquele rapaz, expulsando os demônios dele, e eu dei uma ordem, em nome do Senhor Jesus, que o anjo de Deus pegasse aquele demônio e fizesse ele pegar tudo que era dele ali. E aquele demônio saiu juntando naquela sala tudo quanto é porcaria que tinha dentro daquele lar. Porque se você expulsa o demônio de uma pessoa na igreja, se aquela pessoa tem idolatria na casa dela, o demônio sai do corpo da pessoa e vai para a casa da pessoa e se esconder dentro daquela idolatria. Quando a pessoa chega na casa, o demônio pega ela de novo, porque ela tinha lá dentro algo que pertencia a Satanás, e ela não tirou, ela não escolheu Deus, porque se ela escolher Deus de verdade, ela vai tirar, ela vai limpar a casa dela. Ah, pastor, mas eu não sabia que aquilo não era de Deus. Olha, meu amigo, eu não acredito que existe uma pessoa hoje nesse mundo que não saiba que uma idolatria não é de Deus. Eu não acredito nisto, porque isto é pregado há anos. Todo mundo prega que idolatria é de Satanás. Talvez você não aceitou aquela pregação, talvez você não quis tomar conhecimento disso. Tudo bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora que você está sabendo, se você não tirar, você vai ser culpado da sua própria desgraça, porque Deus manda tirar. Se você quer ser feliz, tire em o nome do Senhor Jesus, porque eu acredito que a doença que está agindo na sua vida é aquele demônio que mora dentro daquela idolatria que está colocando. Tem pessoas que idolatram São Judas Tadeu. Ele é o espírito imundo Omolum que coloca a epilepsia e outras doenças. Quando eu chego numa cidade para pregar o evangelho e vou fazer um trabalho de cura e libertação, eu sempre pergunto ao pastor: pastor, qual é a igreja principal nesse lugar? Ah, ele diz: é a São Judas Tadeu. Então eu sei que ali o demônio-chefe daquele lugar é o demônio que coloca doenças. Então quando eu oro para cura divina, há muitos milagres, porque havia muitos demônios ali colocando doenças, enfermidades na pessoa. Há uma diferença entre doença e enfermidade. Doença é causada também por descuido físico seu, porque você teve uma má alimentação, comeu alguma coisa que não podia, você não cuidou da sua saúde. E enfermidade é causada por demônios. O demônio coloca a enfermidade, você expulsa o demônio, ele vai embora com aquilo que ele colocou e a pessoa é curada. Há vários tipos de enfermidades. Tem enfermidade que pode colocar a pessoa paralítica, outra cega. Por isso que Jesus Cristo dava uma ordem: espírito imundo, cego, surdo e mudo, saia do corpo dessa pessoa agora, vai embora. E quando o demônio saía do corpo da pessoa, a pessoa que era surda passava a ouvir, a pessoa que era muda passava a falar, a pessoa que era cega passava a enxergar, porque ela foi liberta, ela foi curada pelo poder de Deus. Olha, meus amados, limpe a sua casa, tire de lá tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Se você tem um filme lá que não é de Deus, arranque da sua casa. Eu tive com uma pessoa que foi liberta do satanismo, e essa pessoa, ela me contou que no momento em que ela estava sendo liberta do satanismo, os demônios que estavam no corpo dela estavam enfraquecendo, perdendo as forças, sendo derrotados pela oração do homem de Deus, do pastor que estava fazendo aquele trabalho de libertação. E os demônios diziam para ela: vai para a frente da televisão e assiste filme de terror, porque eu preciso me alimentar. Da mesma forma que uma música mundana traz demônios para você, e que a música que fala do Espírito Santo, que fala de Deus, edifica a sua vida, da mesma forma, um filme diabólico, ele traz demônios para dentro da sua casa, para a sua família, que
perturbam a sua família. Em o nome do Senhor Jesus, arranque da sua casa aquilo que não é de Deus. Arranque da sua empresa aquilo que não é de Deus. Mas, se você mora numa casa e você não é dono dela, um exemplo. Olha, pastor, eu moro na minha casa, eu sou convertido, mas a minha mãe e o meu pai não é. E aquela idolatria é deles. Então você não tem nada a ver com aquilo. Você não tem parte com aquilo. Pregue o evangelho para eles e deixa eles decidirem. Porque aqueles ídolos são deles, não é seu. Então você não tem que tocar naquilo e nem quebrar aquilo que não é seu. Não toque naquilo que não é seu, somente o que é seu. Ah, eu moro numa casa alugada. Então você pode tirar de lá aquilo que não é de Deus. Porque se você alugou, naquele momento, aquela propriedade pertence a você no mundo espiritual. E quando você ungir a sua casa, você unge a sua casa com as portas, as janelas fechadas, e depois você faz uma oração forte, abre a porta da sua casa e ordene que o mal saia em nome do Senhor Jesus, e depois fecha a porta da sua casa e repita essas palavras: Senhor, a partir de hoje, somente o Senhor e os teus santos anjos têm liberdade para entrar nessa casa. Por que, pastor Ronaldo Júnior, abrir a porta e fechar? Não é espíritos. Eu não estou mandando embora espíritos. Meu amigo, no mundo espiritual não há paredes. Não existe paredes e nem obstáculos, mas a porta da sua casa e a janela, ela simboliza no mundo espiritual uma entrada e saída dos anjos de Deus ou dos demônios. Se o bandido vai entrar na sua casa, ele pede autorização? Não pede. Ele entra porque ele é ladrão, ele é bandido, ele não respeita as regras, ele não respeita as leis. Mas os anjos de Deus, eles não são bandidos. Eles respeitam as leis de Deus, eles respeitam as regras. Eles não vão entrar dentro da sua casa e fazer morada lá para abençoarem a sua vida se você não der uma ordem. Se você não disser, em nome do Senhor Jesus, eu reivindico os anjos de Deus para tomarem conta da minha casa, para proteger a minha casa, para guardar a minha casa. Deus, mande os teus anjos aqui. Se você não der essa ordem, os anjos não vão. Porque se você pedir a polícia para entrar na sua casa, ela vai entrar. Mas se você não pedir, a polícia ela precisa de um mandato judicial para poder entrar lá. Porque ela respeita as regras, ela respeita as leis. E assim também é no mundo espiritual. No mundo espiritual os demônios são bandidos e os anjos são as polícias. Estou falando assim desta forma para você entender o que significa o mundo espiritual e como o mundo espiritual age. Se você adquirir um carro, unja o seu carro, consagre o seu carro ao Senhor. Ordene que os anjos do Senhor acampem ao lado dele, acampe dentro do seu carro, livrando você de toda cilada do diabo, de todo acidente, em o nome do Senhor Jesus. Se você tem uma empresa, ore, unge a sua empresa, converse com seus funcionários, pergunte a eles se você pode fazer uma oração e abençoá-los. Se alguém não quiser, respeite o livre-arbítrio daquela pessoa. Se Deus não obriga, você não vai obrigar, mas aqueles que quiserem, unja eles e ore por eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Unge os umbrais da sua casa, coloque nas suas casas aquilo que lembre a Deus. Deus ele disse: olha Israel, escreva Israel, nos umbrais das suas portas as minhas leis, para que vocês lembrem das minhas palavras e não pequem contra mim. Sem dúvida nenhuma, você deve escrever a palavra do Senhor no seu coração, mas o que você puder colocar na sua casa que lembre Deus, que faça você lembrar que você tem que obedecer, servir, amar ao Senhor teu Deus, Criador de todas as coisas, faça, mas limpe de lá aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Em Salmo 97, versículo 7, a Bíblia diz que serão confundidos todos aqueles que servem a idolatria. Todo aquele que vive na idolatria, ele será uma pessoa confusa, uma pessoa de confusão, será confundida, porque os demônios trazem confusão. Deus traz liberdade e respostas certas, mas os demônios trazem dúvidas e confusão. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 3, está escrito que Deus não aceita pergunta, quer dizer, não aceita oração de quem adora ídolos.
Em Oséias capítulo 13, versículo 4, está escrito que não há outro Deus além de Deus. Deus é o único Deus, Ele é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou todo o sangue dele por nós, e o único intermediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo, não existe outro. Se você quer ser feliz na sua casa, na sua vida, coloque Deus para morar no seu corpo físico e para morar dentro da sua casa material, e aí você vai ser feliz em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus, eu espero que essa palavra ela tenha tocado profundamente no seu coração, na sua alma e no seu espírito, e que você obedeça e pratique, para que Deus traga salvação e libertação na sua família. Agora, eu gostaria de fazer uma oração por você, pelo seu lar, pela sua família. Se você puder, feche os seus olhos e receba essa oração da fé em o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora em favor desta vida, meu Deus, que ouviu essa palavra, que ela precisa purificar a sua casa, tanto a casa material, quanto a casa que é o corpo físico criado pelas tuas mãos, que é a morada do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, meu Deus, dê forças a essa pessoa para ter atitude, para purificar a sua casa. Seja com ela, envia os teus anjos para trabalhar em favor da vida dela. Eu repreendo agora e ordeno em nome do Senhor Jesus que todos os demônios que moram dentro desta casa, deste lar, desta família, peguem a bagagem agora e saiam pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia desta família agora, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de discórdia, briga, confusão, saia dessa sala, saia desta cozinha, espírito da miséria, espírito da prostituição, do adultério, saia agora. Eu mando embora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus passe agora a vassoura de fogo e varra essa casa agora de toda obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, quimbanda, umbanda, voodoo e candomblé. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou declarando, determinando que esta casa está purificada, limpa pelo poder da fé e pela atitude desta pessoa de obedecer a palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.